Graça e paz ao seu coração. Mais uma vez estamos no início dessa semana, segunda-feira, que possamos, em nome de Jesus, termos encorajamentos e sermos ministrados pela sua palavra. Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Queria dar sequência ao 7º estudo dessas devocionais sobre por que Cristo morreu. E hoje nós vamos falar que Cristo morreu para agradar ao Pai Celestial. Ele morre porque ele cumpre a vontade do Pai e essa vontade o leva até a cruz em obediência. Então ele morreu para agradar ao Pai Celestial. O texto de Isaías 53:10 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Efésios 5:2 diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus, em aroma suave. Então nós precisamos entender esses dois textos para que a gente possa entender por que Cristo morreu para agradar ao Pai Celestial. A gente precisa entender que dentro do propósito de Deus, da missão de Deus para a reconciliação do ser humano, necessitava de que uma pessoa morresse, derramasse seu sangue para que houvesse remissão de pecados. E Jesus, ele não lutou contra o seu pai zangado, jogando ao chão, tirando-lhe o chicote. Ele não forçou a ser misericordioso para com a humanidade. A sua morte não foi um consentimento malogrado da parte de Deus de ser condescendente com os pecadores. Jamais. Isso sempre fez parte do plano de Deus, dos propósitos de Deus para com a humanidade. Não foi o que Jesus fez ao sofrer e morrer, foi ideia do Pai. Foi uma estratégia de tirar o fôlego, concebida antes mesmo da criação, enquanto Deus via e planejava a história do mundo. É por isso que a Bíblia se refere a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha que palavra maravilhosa. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Já no Antigo Testamento, o plano estava se desenrolando. O profeta Isaías predisse os sofrimentos do Messias, que tomaria o lugar dos pecadores. Ele disse que o Cristo seria ferido por Deus em nosso lugar. Então, certamente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 4 até o 6. O que mais nos surpreende nessa substituição dos pecadores por Cristo é que a ideia partiu de Deus. Cristo não interferiu no plano de Deus de castigar os pecadores. Deus planejou, sim, que ele estivesse ali. Um profeta do Antigo Testamento disse: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10. As profecias de Isaías sobre Israel e sobre a presença do Cristo encarnado entre nós. Isso explica, de certa maneira, o paradoxo do Novo Testamento. De um lado, o sofrimento de Cristo é o derramar da ira de Deus por causa do pecado. Mas, de outro lado, o sofrimento de Cristo é um belíssimo ato de submissão, de obediência à vontade do Pai. Assim, Cristo exclamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Contudo, aqui a Bíblia diz que os sofrimentos de Cristo
era um perfume para Deus. Era um perfume para Deus. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ah, se pudéssemos, meus irmãos e irmãs, adorar a maravilha tremenda do amor de Deus, nós imaginaríamos coisas inefáveis. Não é sentimentalismo, não é simples por causa da nossa causa. Deus fez o impossível. Deus derramou sua ira sobre o seu próprio Filho, aquele cuja submissão o fez infinitamente não merecedor de receber tal castigo. No entanto, a própria disposição do Filho de receber essa ira foi preciosa aos olhos de Deus. Aquele que levou a ira foi amado infinitamente. Por isso que os textos, depois que Jesus foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, os textos, principalmente da teologia paulina, indicam que Jesus cumpriu cabalmente com o seu sacrifício. Jesus não deixou nada por fazer. Jesus, o que ele fez completamente, cabalmente. Então nós precisamos entender que Cristo, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Mas se ele fez para agradar ao Pai Celestial, para mostrar obediência ao Pai Celestial. Obediência que é o princípio de tudo. Se nós obedecemos, nós podemos viver uma vida santa, agradável e repreensível diante de Deus. Quando não temos condições de obedecer, quando não queremos obedecer, a gente sofre pelas nossas escolhas e pela nossa desobediência. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e lembre-se mais uma vez que Cristo morreu para agradar ao Pai Celestial. Em agindo assim, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos deu nova vida com Ele mesmo, Ele nos reconciliou com Ele mesmo e com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida de tal maneira que você possa se sentir alguém extremamente especial, alguém que pode ser encorajado dia após dia pela palavra de Cristo que se encontra na sua palavra, na Bíblia. Porque tudo que nós éramos, Jesus pagou todos os nossos pecados. Jesus tirou de nós todas as dívidas, tudo aquilo que nós, porventura, teríamos que pagar. E com certeza não teríamos condições de pagar. Por isso que Jesus pagou, a Bíblia fala, um grande preço, um bom preço, que nós sequer vamos imaginar que preço é esse, para resgatar-nos, eu e você, daquela vida infrutífera, sem sentido que nós vivíamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa consciência a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para agradar ao Pai Celestial. E da mesma forma nós precisamos servir que nem o Senhor fez. O Senhor agradou ao Pai Celestial. E nós precisamos, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, também agradar ao Pai Celestial e dizer que somos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Afinal, João Batista disse, ali está o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Um dia nós somos salvos pela graça de Deus por intermédio da fé em Cristo. E o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu nova vida, vida abundante, para que possamos experimentar as riquezas da sua graça e da sua glória. Por isso te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Colocamos, Pai, mais uma vez a nossa igreja diante do Senhor. Também colocamos, Pai, a nossa nação, colocamos todos os governadores, Pai, diante do Senhor, o presidente da República, os ministros de Estado. Colocamos, Pai, a vida do reverendo André, a vida do reverendo Milton diante do Senhor, que são pessoas que são íntegras, que são pessoas que
precisam desenvolver um bom trabalho, um excelente trabalho junto ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Educação. Que o Senhor os honre, que o Senhor dê a eles força e capacitação para que eles possam fazer o melhor. Abençoe o nosso governador, abençoe o nosso prefeito e livra-nos, Pai, desse mal tão terrível que ainda estamos experimentando. São mais de 1000 mortes por dia, Jesus, e nós não sabemos quando isso vai parar, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Dá inteligência para os cientistas conseguirem uma vacina em breve tempo, Pai. E ajuda-nos a viver de tal maneira nesse período que possamos expressar a Tua graça e o Teu amor, aquele amor que o Senhor demonstrou e expressou na cruz do Calvário por cada um de nós. Abençoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados, aumente a nossa fé. E dá-nos, Pai, que possamos passar por esse tempo servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Essa é a nossa oração, Senhor. Pedindo também pelos profissionais da saúde, pedindo por todos aqueles que tanto necessitam, Pai, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfim, Pai, todos aqueles que estão no fronte da batalha contra esse vírus tão perigoso. Tenha, Senhor, misericórdia de todos nós. Nós clamamos, bendizemos e te adoramos no nome santo do Teu Filho. Amém. Fiquem na paz, que Deus abençoe o seu dia e abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém.